No programa de hoje, Susana Pacheco Barros e Paulo Guzmão recebem Germano Silva, jornalista decano, profundo conhecedor e divulgador da história da cidade e doutor honoris causa pela Universidade do Porto, que nos traçará o retrato cotidiano da Academia Real de Marinha e Comércio, antecedente da Universidade, à volta de 1820. Na viragem dos séculos XVIII para o XIX, a cidade mantém a geografia social do antigo regime, como nos dizem Maria do Carmo Serém e Gaspar Martins Pereira, apesar das transformações urbanísticas almadinas. Na zona ribeirinha, a Praça da Ribeira mantém-se como o principal centro económico, social e de lazer. O grosso da população concentra-se em velhos arruamentos, em sobrelotadas casas, altas esguias e em ilhas que se multiplicarão na segunda metade do século. A urbe conserva a sua estrutura arruada em ofícios, enquanto vê crescer novas edificações fora da muralha, junto às principais saídas. No início de 1800, a instabilidade política e económica e a estagnação demográfica travam um desenvolvimento urbanístico. Contudo, em 1803, o arquiteto lisboeta Costa e Silva traça a sede da recém-instituída Academia Real de Marinha e Comércio, no local onde ainda se ergue o Colégio dos Meninos Órfãos, com a Igreja da Graça, do padre Baltasar Guedes. O projeto é logo revisto por Carlos Amarante, engenheiro e arquiteto autodidata, autor igualmente da primeira ponte permanente na cidade e da Igreja de São José das Taipas, onde ainda se celebra pelas almas dos portugueses que morreram no desastre da Ponte das Barcas de 1809. Em construção estão ainda importantes obras, como o Hospital de Santo António da Misericórdia do Porto, que introduz o gosto neopaladiano numa cidade ainda dominada pelo tardo-barroco, mas onde ainda começa também a despontar o neoclassicismo, primeiro por via inglesa e depois italiana. E entre meados do século XVIII e início do século XX, a população, dentro dos limites atuais da cidade, cresce, passando de 35 mil para 200 mil habitantes. Mas este crescimento, que aproxima o porto da capital, não é contínuo e distribui-se de forma desigual pelo território, sendo mais notório na área extramuros. Todavia, entre o final do século XVIII e o primeiro terço do século XIX, verifica-se uma estagnação decorrente da crise finissecular, das invasões francesas e das perturbações decorrentes da instauração do liberalismo. O Porto é como uma grande aldeia de forte sentido de comunidade, onde as esferas pública e doméstica se interpenetram e os espaços urbanos ainda não refletem a diferenciação social. Portal da Memória. Em 1813, o príncipe regente Dom João VI instituiu na cidade a Academia Real de Marinha e Comércio, que veio a suceder às aulas de náutica e de debuxo e desenho, os antecedentes mais longínquos da universidade. O Germano pode contar-nos alguns episódios do cotidiano dessa instituição? Esta instituição funcionou normalmente, funcionava com o patrocínio da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que pagava os ordenados aos lentes, as despesas para comprar aparelhos para as aulas, etc. E funcionou normalmente até 1807, quando o rei foi para o Brasil. Dom João VI, a família real, foi para o Brasil, e a partir de 1807 a Academia, por exemplo, deixou de poder festejar o aniversário do rei. O aniversário do rei ocorria a 13 de maio e deixou de fazer esse aniversário, deixou de poder fazer esse aniversário. Só o pôde fazer a partir da Revolução Liberal de 1820. Quer dizer, houve a Revolução Liberal de 1820 em agosto de 1820 e no mês de maio seguinte, do ano seguinte, no dia 13, então fizeram a grande festa de homenagem ao aniversário do rei. A festa coincidiu, era meio profana, meio religiosa. A igreja da Nossa Senhora da Graça ainda estava de pé, onde está agora o edifício da reitoria, ainda havia a igreja. Houve lá um Tedeum, houve grandes manifestações e fizeram essa grande festa que foi o aniversário. Retomaram, a Academia retomou a tradição antiga de festejar o aniversário do rei no dia 3 de maio.
Germânia, como se vivia a Revolução de 1920 na Academia Real de Marinha e Comércio? Ora bom, quer dizer, se por um lado a Revolução trouxe essa vantagem de a Academia poder fazer outra vez, fazer a festa do aniversário do rei, por outro lado, a Revolução de 1820, ao tirar privilégios à Real Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, tirou os subsídios que eram dados à Academia. A Academia vivia dos subsídios da Real Companhia. Deixou de ter, portanto, ela ficou inserida no estatuto de outras instituições e passou a ser gerida, a sua administração e os dinheiros estão geridos pela Câmara e pelas entidades da cidade. Portanto, quer dizer, aí perdeu alguma coisa, não é? E, entretanto, com a criação da Constituição de 22, esta teve algumas repercussões também na vida cotidiana da Academia? Teve, porque houve lentes que não aceitaram essa Constituição. Alguns lentes recusaram a assinar a obediência a essa nova Constituição, e isso criou um problema dentro da Academia, não é? Criou uma divisão, de maneira que foi assim o primeiro grande problema depois de 1820. Em 1822, quando a Constituição é apresentada para ser aprovada, há um grupo de lentes que não aprova, não aceita a nova Constituição e não a aprova. Portanto, isto criou uma divisão dentro da própria Academia. Sabe por que motivos? Sabe por que motivos? Quer dizer, esses lentes eram motivos ideológicos, não era? Quer dizer, havia lentes conservadores, havia liberais, e os liberais assinaram naturalmente. Os conservadores, que eram, digamos, que seriam mais ligados até ao Dom Miguel, não às ideias de Dom Miguel, não assinaram, não quiseram assinar essa Constituição, que era uma Constituição liberal, muito avançada para a época. É verdade. E ainda dentro do período liberal, mas já numa outra fase diferente, com a Belfastada, a sublevação militar portuguesa fracassada de 1828, como também se vivenciou este período na Academia? Que reflexo é que teve este acontecimento na cidade? Quer dizer, em 1826 o Dom Miguel regressou a Portugal. O Dom Miguel estava exilado em Áustria. O Dom Pedro lutava pelo trono da filha, né? E fez um acordo com o Dom Miguel. O Dom Miguel casava com a filha, ficava regente do reino enquanto ela fosse menor. Depois, quando a Dona Maria assumisse o trono, subisse ao trono, ele ficaria como chefe dos exércitos, por exemplo. Ele aceitou tudo isso e assinaria a Constituição dada por Dom Pedro. Ele aceitou tudo isso e veio para Portugal, assumiu a regência, só que logo a seguir instituiu o poder absoluto. Rasgou todos os acordos que tinha feito com o irmão, com o Dom Pedro, e instituiu-se rei absoluto. Isto em 1826. 2 anos depois, há uma revolta, considerada a revolta do Porto, mas ela começou em Aveiro, nos militares de Aveiro, depois veio para o Porto. Há a revolta do Porto, que tentam os militares e os civis do Porto, os liberais do Porto, tentam reconstituir o liberalismo. E é nessa altura que vêm os políticos mais em evidência, o Palmelo, o Saldanha, essa gente que estava em Inglaterra, vêm num barco Belfast, vêm para o Porto, desembarcam no Porto para tomar conta da Revolução. Não se entenderam uns com os outros, a Revolução fracassou, eles voltaram para o Belfast e regressaram à Inglaterra. E daí a Belfastada, por chamarem, por causa dessa utilização do Belfast. Portanto, essa Revolução criou também problemas na Academia, criou grandes problemas na Academia, porque muitos lentes não estiveram com a Revolução e estavam com o Dom Miguel. Portanto, quer dizer, havia uma soma. Há um grupo deles que saíram, depois no liberalismo, eles foram, só um lente é que ficou, que foi o João Pedro Ribeiro.
esse conseguiu, manteve-se ali firme e foi depois até indigitado para diretor da academia. Temos então uma limpeza, digamos assim, do quadro docente da academia, não é? Ou seja, enquanto que no movimento inverso não teria havido essa purga, com a recusa da assinatura da lealdade à Constituição de 22, contudo, em 28 temos o caso exatamente contrário, que é os docentes liberais são forçados a exilar-se. Exatamente. Foram muitos exilados, foram deportados, há muitos lentes, quer dizer, houve uma razia muito grande na academia porque a maior parte dos lentes eram liberais, era gente do liberalismo, estavam apoiavam as pretensões de Dom Pedro, que era de colocar a filha, a Dona Maria Vitória, no trono. Portanto, quer dizer, houve uma grande razia, muitos foram deportados e outros foram exilados, exatamente, e foram saneados, digamos assim, para utilizar uma palavra moderna. Assim. E nós podemos falar aqui em alguns casos concretos, por exemplo, o Barão de Castelo de Paiva, que era médico e botânico, que é um desses exilados. Sim, senhor. E foi o criador do primeiro jardim botânico. Exatamente, o José António de Aguiar, químico e farmacêutico, e ainda, por exemplo, o Vitorino Damasio, um dos grandes protagonistas do liberalismo português. E até conhecemos o caso do matemático José Carneiro da Silva, que foi demitido em 29 e depois exonerado em 1836. Pois, exatamente, sim, senhor. Num outro momento do liberalismo, concretamente no episódio do Cerco do Porto, que reflexos é que este acontecimento teve em concreto na vida da academia e dos seus estudantes, dos seus lentes e no próprio edifício ainda em construção da Academia Real de Maria Comestre da cidade do Porto? Teve uma influência muito grande porque o Cerco do Porto alterou por completo a vida da cidade, quer dizer, pode dizer-se que a população inteira, havia o comércio, funcionava o comércio, a pequena indústria que havia, os artesãos continuaram a funcionar, mas a cidade virou-se toda para a defesa da própria cidade, quer dizer, puseram-se todos ao lado de Dom Pedro para defender o liberalismo e a cidade. E a academia foi ocupada. O edifício da academia estava em construção, como disseste, que era o atual edifício, estava em construção, foi ocupado e foi transformado em hospital, portanto, o hospital para tratar os feridos do Cerco do Porto. E as aulas passaram a ser dadas naquele edifício da Praça de Carlos Alberto, conhecido pelo Palácio Balsemão, onde estão agora os serviços culturais da Câmara do Porto. As aulas passaram para lá, ficaram a ser dadas lá. E o Cerco do Porto alterou muito a vida da cidade e alterou também a cidade, o ensino, o próprio ensino, foi muito alterado. Mas ele continuou, quer dizer, a academia continuou a funcionar, agora no edifício do Palácio Balsemão. É o edifício da Academia, então em construção, com um projeto inicial do Costa e Silva, depois alterado pelo Carlos Amarante. Exatamente. Dava ainda os primeiros passos, mas coexistia curiosamente com um colégio dos meninos órfãos do padre Baltasar Guedes, onde ainda também existia a Igreja da Graça, que ainda hoje tu mencionaste. Algo bastante curioso na história também da cidade, de um edifício que atravessa todo o século XIX e cuja conclusão só se foi a fazer já nos anos 30 do século XX, quando aí já estava sediada uma outra instituição, a Faculdade de Ciências. E o edifício da Academia depois teve várias aplicações, aquelas arcadas eram alugadas para vendedores ambulantes, os homens da louça de barro, por exemplo, que paravam ali muito na Rua da Assunção, chegaram ali a estar, chegaram a haver lá estabelecimentos, a Academia alugava os espaços e depois... E toda aquela zona envolvente foi muito influenciada exatamente pelos estudantes. No edifício da Academia, além de haver lojas de lojistas, também havia um café, no espaço onde agora subsiste a nossa loja da Universidade. Exatamente.
Há uma descrição muito interessante do Ferreira da Silva, do eminente químico da Universidade e escolas antecedentes, em que se fala desse café onde se vendia caldinhos de galinha e onde se consumia aguardente. Deve ser uma coexistência muito interessante entre os alunos da Academia Real, depois da Academia Politécnica e de outras escolas, juntamente com os comerciantes da cidade e as pessoas da cidade do Porto também. Com certeza, e depois esse restaurante passou para esse café, transformou-se em restaurante, passou para a Praça de Carlos Alberto com o nome de Restaurante Caldos de Galinha, exatamente, que era lá que funcionava esse restaurante. E a animação maior era ainda, depois já do liberalismo, já com o liberalismo instalado, era dos estudantes com as vendedeiras do Mercado do Anjo, que havia ali o mercado mais ali perto, e havia vendedeiras famosas, a mais famosa era a Faneca, que tinha sempre uns encontros muito animados com estudantes, que elas vendiam morangos, eles iam lá, eles glosavam a cor dos morangos com a cor dos lábios da rapariga, portanto, quer dizer, havia ali muitas cenas picarescas que estavam ali muito perto da academia e o mercado, e, portanto, os estudantes frequentavam muito o mercado, não tanto para abastecimento de géneros, mas mais para namoriscar as vendedeiras. Certo. O próprio edifício vai manter essas múltiplas utilizações, múltiplas aplicações durante praticamente todo o século XIX, não é? Porque quando o Ferreira da Silva se refere a ele já fala na segunda metade e a dizer precisamente que havia ainda muito pequeno comércio, muito pequena loja albergada nos muros exteriores da academia, não é? Sim. É verdade, e quando o projeto do Carlos Amarante previa no centro ter uma igreja, o edifício teria ali um zimbote, teria uma igreja, que depois ele levou a igreja, o traço da igreja é o da Trindade, que foi da autoria dele, que teria ali, há desenhos em que se vê exatamente a igreja desenhada lá no projeto, que é igual à que está agora na Trindade, que foi feita por ele também. Portanto, quer dizer, o edifício é um edifício com muita história, exatamente ali naquele sítio. A igreja é que já lá não cabia, não é? A igreja já lá não cabia. E voltando a esta questão da ocupação ao longo de todo o século XIX deste edifício que acolheu os antecedentes da Universidade do Porto, já falamos aqui da Academia Real, mas também agora o Paulo e o Germano falavam concretamente da Academia Politécnica do Porto e depois, mais tarde, como disse, foi a sede da Faculdade de Ciências e hoje da Reitoria, entre outras instituições. Mas voltando agora ao projeto, também é interessante pensar como esta casa começou a crescer em cima de um colégio que pré-existia desde o século XIX, com uma igreja e um edifício que teve diversos projetos ao longo da sua história. Teve primeiro um de Costa e Silva, arquiteto lisboeta que nunca veio ao Porto e que não conhecia a nossa realidade, que motivou uma reorganização do projeto com o Carlos Amarante, mas depois também na segunda metade do século XIX, este edifício foi intervencionado por outros importantes engenheiros e arquitetos da cidade, ligados também à história da universidade, como por exemplo o Gustavo Adolfo Gonçalves de Sousa, que é uma das personagens mais interessantes do Porto do século XIX. É também um combatente liberal, é um homem da Academia Politécnica, do antecedente daquilo que hoje é o Politécnico do Porto, e que foi mais por eminentes arquitetos da cidade, associado nomeadamente ao Salão Árabe do Palácio da Bolsa ou à Avenida da Boa Vista. Já sintetizou toda a história das coisas, quer dizer. É um dos edifícios emblemáticos daquela zona, não é ali? E depois a zona envolvente é que também teve uma animação muito grande, porque onde está hoje a Praça do Gomes Teixeira, que se chamou Praça dos Voluntários da Rainha, porque os soldados do Exército dos Voluntários da Rainha, quando vieram com Dom Pedro, acuartelaram-se onde é hoje o Quartel do Carmo e vinham para ali fazer exercícios, portanto aquilo chamavam-lhe
voluntários da Rainha, também chamaram o Largo do Colégio dos Órfãos, o Largo da Senhora da Graça, e fez-se lá uma feira da farinha, fazia-se linda, e há uns boletins da Academia Politécnica com umas fotografias do sítio onde se vê ainda vendedeiras de farinha. Portanto, quer dizer, toda aquela zona envolvente foi muito influenciada pela presença ali primeiro da Escola Náutica, depois da Academia Politécnica e agora da Universidade. Nesse próprio edifício, além das ciências, funcionou a Faculdade de Economia também, chegou a funcionar a Faculdade de Economia. Bastante mais tarde, efetivamente. E, pronto, eu penso que nós já tivemos uma curta perspectiva daquilo que foi a vida da Academia, ou um pouco também digamos, do cotidiano do Porto, no período que vai do início do século até digamos, quase até à República. Já falámos de muita coisa. Não sei se o Germano quer avançar para a conclusão do programa. Se quer... Agradecer a participação, felicitar a Reitoria por esta iniciativa e agradecer a participação neste programa. Foi muito bom, tive muito prazer em estar aqui com vocês. Muito obrigado e bom trabalho. Nós é que agradecemos a sua colaboração. Obrigada. Adeus, muito obrigado. Portal da Memória.